E a gente tem que falar sobre isso, né? Bronny James, filho do LeBron, na NBA. Você que acompanha a NBA tá ligado do que aconteceu no draft agora de 2024. O sonho do LeBron finalmente se realizou, que vai ser jogar com o seu filho, no caso, o seu filho mais velho, o Bronny James. Já falando aqui, o Bryce, que é o filho mais novo do LeBron, é muito melhor que o Bronny. Mas não vamos entrar nisso ainda. Draft 2024 da NBA, Bronny, que não tinha uma expectativa muito grande assim. Muitos analistas, especificamente de high school, de college e do draft, já falavam que o Bronny, assim, sendo bem sincero, nem era pra ele ser draftado. Mas a gente sabe, ele é filho do LeBron e etc. Então ele ia ser draftado. Isso aí não tava nem em dúvida. A dúvida era em qual posição e qual time ia levar o Bronny. Mas no final, Bronny foi escolhido no segundo round do draft. Lembrando, um parênteses aqui, o draft são 2 rounds. 30 jogadores são escolhidos no primeiro round e outros 30 jogadores são escolhidos no segundo round. Mas, Moa, qual que é a diferença desses rounds? A diferença é que os 30 primeiros do primeiro round têm um contrato garantido com as equipes. E a escolha 31 até a 60 no segundo round não tem contrato garantido. Basicamente é essa a diferença. Bronny foi escolhido quase na última colocação, na 55ª, escolha 55, e como 0 pessoas surpresas estavam nesse momento, ele foi escolhido pelo Lakers. Primeiro, Bronny merecia entrar no draft da NBA? Sendo bem honesto, pelo basquete dele, ele não merecia. Ele com certeza tem mais jogadores que ficaram de fora, que não foram escolhidos, que mereciam, que jogam realmente muito, mas muito mais que o Bronny. Mas a gente sabe, né? É a mesma coisa que a gente tá no nosso mundo do trabalho, no seu trabalho do dia a dia. Pô, vamos ser bem sinceros, todas as pessoas que são promovidas, realmente elas mereciam ser promovidas? Às vezes elas fazem um trabalho mais ou menos, mas pela influência, pelas relações que ela tem fora o trabalho, elas acabam conseguindo promoções. Então essa questão do Bronny não foge muito do nosso dia a dia do trabalho também não. Aí você vai falar, Moa, mas é um caso diferente, é uma questão, é um nepotismo, é o pai dele. Já a gente vai falar disso. Outro item envolvendo o draft. Logo que o Bronny chegou no Lakers, muito foi se falado sobre essa questão. Será que ele merecia? Será que ele não merecia? Aí o Lakers, não o Lakers, né? O LeBron, junto com a gente, junto com todo mundo, obviamente arquitetou isso por fora, e o Bronny já tem um contrato. Lembra que eu acabei de explicar que os jogadores do segundo round do draft não têm contrato garantido? Mas com o Bronny é diferente. Já tem um contrato com o Lakers de 4 anos. Meu Deus do céu. 4 anos. Ele assinou 4 anos de contrato, sendo o 4º ano com uma team option. E o valor do contrato foi de quase 8 milhões de dólares. Na verdade, 7,9, mas quase 8 milhões de dólares. E o que quer dizer essa team option? Quer dizer que o Bronny tem 3 anos garantidos, os 3 primeiros anos é garantido de contrato dele. E no último ano, que é o 4º ano, é uma team option, ou seja, o Lakers decide se ele vai manter o Bronny no 4º ano de contrato ou se vai trocar ele. O cara que foi escolhido na 55ª posição, nem jogou, nem estreou na NBA pelo time, já ganhou um contrato de 4 anos, mas é o Bronny é diferente. Depois disso, ele já estreou, não na NBA, ele estreou na Summer League, que é a liga de verão, traduzindo, né, que a gente tem, agora é verão no hemisfério norte do mundo, nos Estados Unidos ali, que é localizado no hemisfério norte. Então, o Bronny tá jogando já esses jogos de verão, a gente pode dizer. Lógico, é normal os jogadores do draft jogarem a Summer League pra já irem aquecendo pra temporada da NBA, que vai chegar lá em outubro. Só que isso acho que não tá sendo muito bom pro Bronny, não. Ele tem que ganhar ritmo de jogo, a gente sabe, mas ele não tá mandando bem não, viu? Até o momento que eu gravo esse episódio, foram 3 jogos da Summer League que o Bronny atuou. E ele tá... tô colocando na tela com esses lindos números até agora. Vamos lá, Bronny James tá com 7 pontos por jogo até agora nesses jogos, 30% de field goal, ele tá com 12% da linha de 3 pontos, sendo que ele tenta
pelo menos, em média, 5 arremessos de 3 por partida nesses 3 jogos. E olha, ele só tá com 12% de 3 pontos porque no último jogo ele fez cesta de 3, viu? Porque ele tava zerado. Ele tava 0 de 15. Meu Deus do céu. Eu até postei no Instagram do Rebodank sobre isso. 0 de 15. Depois, ele tá com 3 rebotes por partida e um plus-minus de menos 14. Aí você deve olhar tudo isso e pensar, pô, Moa, ele tá com as estatísticas, os stats de um jogador de 55ª colocação, né? Mas, meus amigos, ele é o Bronny James, ele é o filho do LeBron. LeBron foi a primeira escolha do draft de 2003. O LeBron já chegou destruindo. É óbvio que tem uma expectativa muito alta pro filho do LeBron, com todo esse hype, essa mídia em volta dele. Então, assim, essas estatísticas do Bronny, honestamente, são de um jogador de 55ª colocação. Pero no mucho. Vamos ver as estatísticas da Summer League da segunda escolha do draft, do Alex Sarr. Será que ele tem uma estatística muito melhor que a do Bronny? Porque a gente fala, pô, ele é a segunda escolha do draft, o Bronny é a 55ª. Vamos ver as estatísticas dele. De 6.7 pontos por jogo, menor que o do Bronny. Field goal, 19%. O Bronny tava com 30% de field goal. 3 pontos, o Alex Sarr tá com 11.8. O Bronny tava com 12,5. Rebotes por jogo, aí sim, ele tá com quase 7 rebotes por jogo e o Bronny tinha 3. Plus minus, menos 4, o Bronny tá com menos 14. Ué, a segunda escolha do draft tá com estatísticas iguais ou piores a do Bronny? Está estranho, mas vamos ver a primeira escolha do draft. Pontos por jogo, aí sim, né? 14 pontos por jogo, o dobro do Bronny. Field goal, 39%, o Bronny tá com 30%. Não é tão diferente assim. Arremessos da linha de 3 pontos, aí sim bem maior, o dobro do Bronny também. 25% de 3 pontos e o Bronny 12%. A diferença no lance livre, que ele tá com 42% e o Bronny tá com 100%. Rebotes por jogo, ele tá com 5 e o Bronny realmente tava com 3, tá bem próximo. E o plus minus de menos 13, o Bronny tava com menos 14. Vocês estão entendendo? Pô, a gente tá falando do Bronny e tudo, eu até concordo com tudo isso. Mas assim, ele não tá anos-luz assim também, principalmente da segunda escolha do draft. E ele não tá anos-luz também da primeira escolha do draft. Não é como se a primeira escolha do draft estivesse fazendo 35 pontos por jogo e o Bronny 7. Vamos colocar outra comparação com o Jaylen Brown, que já eu vou falar dele. Jaylen Brown, MVP das finais 2024 NBA, MVP das finais da Conferência Leste, campeão da NBA pelo Boston Celtics. Como que era o Jaylen Brown na Summer League, logo quando ele entrou na NBA? Lembrando que o Jaylen Brown foi a terceira escolha do draft de 2016. Olha só a comparação dos dois. Nos primeiros 3 jogos da Summer League, o Bronny agora de 2024 e o Jaylen Brown lá na de 2016, o Bronny fez 6 de 26 arremessos, como a gente comentou, em quadra, e o Jaylen Brown 5 de 26. Ou seja, nos 3 primeiros jogos pelo menos, o Bronny tá melhor que o Jaylen Brown na época. E o Jaylen Brown foi a terceira escolha do draft. O Bronny foi a 55. Mas é lógico, né? Quando a gente olha as outras estatísticas, no final, olhando a Summer League como um todo, o Jaylen Brown, no final, teve um bom desempenho. Ele terminou aquela Summer League lá com 16 pontos por jogo, 32% de field goal, 21% de 3 pontos. Ele jogou 5 partidas, mas nas 3 primeiras ele tava terrível, como a gente acabou de comentar. Então, vamos dar uma esperança pro Bronny, vai? Ele tem mais 2 joguinhos aí da Summer League pra gente comparar as estatísticas reais dele de 5 jogos com 5 jogos dele com 5 jogos do Jaylen Brown. Mas assim, a comparação dos 3 primeiros, vou ser bem sincero, o Bronny tá ganhando do Jaylen Brown, viu? Falando do Jaylen Brown, apareceu um vídeo dele esses dias comentando sobre o Bronny James, ele falando ali na beira da quadra com a sua nova namorada, ele comentando, não, o Bronny, eu não acredito que o Bronny tenha um nível profissional de basquete. E aí ela pegou e falou assim, não,
eu acho que o Bronny vai jogar na D-League, que é na Gatorade League. É tipo uma segunda divisão da NBA. E aí, e aí o Jaylen Brown virou e falou, não, ele vai jogar no Lakers só por causa do seu nome. Ou seja, porque ele é filho do LeBron. E aí foi engraçado que esse vídeo viralizou, obviamente, gravaram ali. E o Jaylen Brown foi no seu Twitter depois falar, não, eu tenho certeza que é uma honra poder jogar com o seu filho, o LeBron vai fazer isso agora. E eu tô ansioso pra ver toda a evolução do Bronny na NBA. Ah, você tá de brincadeira, né, Jaylen Brown? E pra gente encerrar aqui o episódio, eu queria fechar falando sobre toda essa questão. É nepotismo, depois o Kanter acabou vindo num vídeo falando, o Kanter também, né, nem joga mais ali e só vem falar besteira, né? A maioria das vezes, tem vezes que ele fala algumas coisas legais, mas em muitas vezes ele vem falar besteira. Veio falar agora que não, o LeBron é um ditador da NBA, tudo acontece por causa do LeBron, que se o LeBron não estiver feliz, as coisas não vão. Meu amigo, o LeBron, por anos e anos, e tá no topo ali, viu? É o melhor jogador do mundo de basquete. Você acha que com o Michael Jordan era diferente, né? O que o Michael Jordan falava era lei, meu amigo. Lembra aquele livro? Eu tenho até aqui ele, eu vou pegar. Ô, Kanter, você não assistiu o Drive to Survive, não? Olha aqui, ó. Jordan Rules. Você não lembra desse livro aqui, não? Ah, o Jordan não fazia o que ele queria. O LeBron faz. Ah, você tá de brincadeira, né? Todas essas estrelas, meu amigo, não sei se você é ingênuo, todas essas estrelas fazem o que elas querem. Trazem um jogador, mandam embora um jogador. É assim que funciona. Qual que é a novidade? Jordan também tentou colocar seu filho na NBA. Só que aí eram outros tempos, né? Se fosse hoje em dia, o Jordan ia conseguir colocar o filho dele na NBA também. O Kobe, se ele tivesse um filho, né? A NBA é uma liga masculina, mas se ele tivesse um filho, provavelmente, e jogasse, obviamente, né? Até o filho chegar à possibilidade de entrar na NBA, obviamente ele ia colocar também. Todas essas estrelas fariam o mesmo que o LeBron tá fazendo. Qual que é a novidade? E aí essa questão do nepotismo e tudo que estão falando, meus amigos, essa é aquela coisa, né? O que eu falei no final do vídeo pra gente encerrar. No mundo nosso do dia a dia do trabalho acontece, vamos dizer assim, praticamente a mesma coisa. Essa questão do pai e filho é a questão da relação. Então o LeBron tem uma relação muito próxima, porque ele é pai do Bronny. Então essa relação acaba favorecendo e sendo às vezes maior que as habilidades dele do trabalho. No nosso dia a dia do trabalho, em todas as empresas do mundo acontece também. Às vezes a pessoa realmente faz um bom trabalho e merece ali a promoção e é promovida, pô, show de bola, mas nem sempre é assim. Às vezes a pessoa merece uma promoção e tudo ali, mas ela não tem os contatos, ela não consegue a promoção, não tem as relações ali desenvolvidas, o networking que a gente chama, e às vezes o contrário, às vezes a pessoa nem manda tão bem assim no trabalho, só que o networking, os contatos dela são muito fortes. E aí é a mesma coisa, o contato do Bronny é muito forte, que é um dos melhores jogadores da história da NBA, e é o pai dele. Tá entendendo? Então, acontece. Só que uma coisa que eu queria deixar aqui, agora pra fechar de verdade esse episódio, é que, beleza, o Bronny entrou na NBA por causa do LeBron, mas ficar na NBA aí é outra história. Então, realmente, se o Bronny chegar agora em outubro, na temporada 2025, o Lakers colocar ele na rotação, se fizer isso e ele for muito ruim, meu amigo, não há parentesco, nepotismo, não há network, não há nada que segure uma pessoa, ainda mais num esporte. Ainda mais ali que tá todo mundo assistindo. A gente tá vendo a performance do jogador, todo mundo tá vendo pela TV e quem vai ao vivo também. Não tem de onde esconder, entendeu? Então, esse pra mim é o ponto. Beleza, o Bronny entrou por causa do LeBron, mas ficar na NBA, aí ele vai ter que ralar, viu? Ele vai ter que ralar, porque tá longe. Então é isso, galera. Clica no like se você gostou desse episódio. E não se esqueça, clica aqui no seguir no Spotify ou no botão de se inscrever no YouTube para não perder nada de NBA. Tamo voltando aí a trazer conteúdo do melhor basquete do mundo para vocês. Então é isso, valeu, falou.